A gente volta a falar que o Gabinete de Segurança israelense aprovou o acordo de cessar-fogo nesta sexta-feira. Os 11 membros votantes aprovaram o texto por maioria simples. O acordo agora deve passar pela aprovação do gabinete completo, mas a expectativa é de que o resultado seja positivo. No fim da noite desta quinta-feira, Israel e os terroristas do Hamas concordaram com todos os termos e assinaram o acordo. E quem chega para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é especialista em segurança internacional e também estratégia de defesa, professor de história. Cabral, seja sempre bem-vindo aqui ao Mundo Record News. Bom dia para você. Houve um temor depois que Israel alertou que o Hamas não estaria cumprindo alguns termos desse acordo e agora vem essa nova notícia. Então, tudo indica realmente que esse acordo sai a partir de domingo? Bom dia a todos, bom dia, Kelly. Sempre nessa expectativa. Nós sabemos que o gabinete israelense tem muitas divisões internas, nós temos muitos elementos radicais lá, Bezalel Smotrich e outros membros, mas praticamente esse é o homem que lidera, e foi uma dificuldade muito grande para se chegar a um acordo. Veja, essa negociação está se estendendo desde outubro do ano passado. Existem vários elementos, né, assim, dentro das 3 fases de 42 dias, que podem suscitar problemas. Tanto assim que Israel, a cada passo, isso é que foi interessante, né, Israel tinha garantias, né, dos Estados Unidos, mas não do governo Biden, e sim do governo Trump. Israel quer que a cada etapa cumprida, né, ele tenha as garantias de segurança e caso de rompimento da trégua, como já aconteceu anteriormente pelo Hamas, ele possa reagir em força. A questão agora, Kelly, talvez a principal, sejam os reféns que serão liberados. Saiu uma lista, né, a princípio, que veio do Hamas com 33 nomes, mas não sabemos efetivamente se são 33 pessoas vivas ou mortas. Isso não ficou muito claro, né? E estamos agora aguardando, né, vamos dizer assim, maiores detalhes. Em Israel, há uma expectativa muito grande com relação à libertação dos reféns, né? Os hospitais de todo Israel estão preparados para receberem os reféns e a volta às famílias. Bem, espero que essa seja a grande notícia, né, do dia de hoje, o encaminhamento para a libertação dos reféns no dia 19. E a gente segue acompanhando tudo em tempo real e com análise, né, Cabral? Inclusive, a gente tem imagens ao vivo de Canhunes e veja bastante movimentação, mas cenário tranquilo, né, dentro do possível. Você citou sobre essa expectativa da libertação dos reféns, né? Claro que esse acordo ele é feito em etapas e tem realmente essa grande expectativa sobre a libertação de 33 pessoas. E foi, inclusive, algo que o presidente eleito Donald Trump já anunciou nas redes sociais no momento em que esse acordo de cessar-fogo foi anunciado. A gente, inclusive, estava ao vivo aqui e acompanhamos tudo também em tempo real. Você acredita que a chegada de Donald Trump, então, tenha sido fundamental para que esse acordo avançasse depois de várias rodadas de muita negociação, Cabral? Eu acredito que sim. Se você olhar os nomes que o Trump escolheu para lidar com a questão palestina, né, a questão palestina e do Oriente Médio, são nomes muito próximos a Israel, né? E isso significa o quê? Que os Estados Unidos colocariam pressão pela primeira vez, né, diferente do governo Biden, não sobre, né, Israel, mas sim sobre os palestinos. A expectativa era muito grande, inclusive de pressões lá no Catar, né, e isso tudo, o Al-Thani, né, que é o emir, que está também à frente das negociações, colocou essa questão aos palestinos. Houve também a introdução de um novo ator nesse acordo, que foram os turcos, que apoiam o Hamas, né? A Turquia e o Catar, né, são os maiores apoiadores do Hamas, e isso tudo veio agora, nos últimos dias, nesse sentido de que haja o prosseguimento, porque isso é apenas uma etapa, Kelly. Essa é a primeira fase de 3, cada uma com 42 dias, e que no final vai prever
né, a retirada completa de Israel e o início da reconstrução. E aí vão ter outros atores, há também outros garantes, né, como o Egito, parece que eles querem incluir a Arábia Saudita, a Jordânia. Isso tudo faz parte daquele acordo. Só lembrar para você, Kelly, nós já conversamos aqui sobre que é regularizar, né, a situação internacional, vamos dizer assim, as relações internacionais entre Israel e o mundo árabe. E isso abriria a porta para uma série de investimentos, né, dos próprios Estados Unidos, da Índia, da China, né, que estão ali aguardando esse acordo de paz. Sobre o acordo de paz, lembra que, inclusive, aqui, olha, estou acompanhando Cabral e o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realmente afirmou que os reféns devem ser libertados no domingo, tá? Esses 33 nomes, pelo menos, sempre atualizando tudo. Agora, sobre o acordo de paz, uma paz definitiva, você acha que o cessar-fogo é o primeiro passo? Com essa mudança no governo dos Estados Unidos, a gente pode ter um fim desse conflito em breve? Assim, Donald Trump está várias expectativas que, aliás, ele mesmo criou. Mas nós observamos nos últimos dias alguns movimentos muito interessantes, né? Uma assertividade atuando, às vezes, de uma forma de interesses, mas coordenando as suas movimentações com os Estados Unidos. Outra muito das sombras, né? Se move muito pelas sombras, é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita também está muito presente lá na Síria, porque o que nós, às vezes, desconsideramos, o que acontece na Síria, no Líbano, né, é fundamental para a faixa de Gaza, tá? Então, isso está fazendo de tirar do poder, diminuir o poder do Hezbollah e da ala, né, e da ala militar do Hamas, deixar que fique à frente. Isso tudo ser coordenado. E aí a entrada, né, temos outro ator que eu até esqueci de falar, que é o Emirados Árabes Unidos, extremamente, né, que todos eles, né, atuando no mundo ali, que é não só negócio. Lembro, né, que o Pezeshkian está nisso, Kelly. O Irã está nisso. Hoje eles estão lá, os iranianos estão lá com um acordo. E o aval para a negociação que parece que o ambiente, parece que a chave, né, está mudando. Uma menor conflitividade. Por quê? A minha análise é no sentido seguinte, porque se deixar nas mãos dos Estados Unidos, nós sabemos que o Trump é imprevisível e os Estados Unidos têm Israel. E essa solução é do Hamas, não uma vitória de Israel, nem para dentro de Israel é considerada uma vitória. Não sabemos como será. Gabriel, É interessante isso. sim, a gente tem que ir analisando realmente, porque todo conflito não há vencedores, na verdade, nenhuma guerra, ninguém vence, mas o fato é que tem, né, todo mundo sente os efeitos, tem reflexo mundo afora. E eu disse há pouco que o Gabinete de Segurança de Israel aprovou por maioria simples, então, cessar-fogo, são 11 membros. A reunião com todos os membros porque a previsão era 10h30 pelo horário de Brasília. Sim. Qual que é a sua análise? Você acredita que todos devem concordar, ou seja, fogo? A pressão, aí sim, a pressão americana é brutal em cima do gabinete. E não é uma pressão, isso é interessante, não é uma pressão que está vindo do governo Biden, é uma pressão que está vindo do futuro governo Trump. E as ligações do Trump e do pessoal dele é toda com a direita israelense. São dos progressistas, é com a direita. Então a pressão
exemplo, Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, ele está pressionando por garantias, que é a Constituição de Israel, mas foi convencido de que esse é o primeiro passo para, não digo eliminar o Hamas, mas neutralizar, né, o Hamas, perigoso para a segurança israelense. É um caminho para a moderação. E, nesse sentido, também, esse monte de ator que está atuando, que é para fortalecer a Palestina, e eles sim é que vão entrar em Gaza para governar em Gaza. Israel só não coloca isso de frente porque sabe que na hora que ele apoiar qualquer movimento da autoridade palestina, em frente aos palestinos. Sempre mostra resistências, mas todo o acordo dá possibilidade, né, de você tirar de Israel não ter o inimigo à sua fronteira. Isso faz parte, né, e outros atores, já genro do Trump, que também está se movendo muito pelas sombras, e talvez, Kelly, muito mais amplo, quem sabe daqui a um ano, do Estado palestino, que no momento é inviável. Falar acordo, mas é uma coisa que eu prevejo, né, que pode acontecer caso esse acordo seja cumprido. Cabral, a gente sabe da importância do apoio americano para Israel. Em 7 de outubro de 2023, o governo Joe Biden se posicionou a Israel, inclusive quantas vezes o Antony Blinken, secretário de Estado americano, foi até a região, inclusive o próprio Joe Biden, enfim, nós acompanhamos tudo isso aqui de perto no Mundo Record News. E agora também a gente sabe que o Trump vai... Na sua avaliação, como é a relação de Netanyahu? É muito próxima. Eles são próximos, jogam golfe. Para quem não entende aquela lógica do Trump, é meu amigo. Ele joga golfe comigo, toma uísque, né, conversamos sobre outras coisas, as famílias se dão, e isso é uma coisa muito pessoal, né? Talvez, né, em Israel não tenha ninguém tão próximo a Trump quanto Netanyahu, né? Isso para ele, né, que nós estamos também, não podemos esquecer que Netanyahu está com o modo sobrevivência ligado. Existem acusações de tráfico de influência, corrupção e etc. contra ele. Esse acordo, saindo e com o apoio de Donald Trump, pode permitir-lhe a sobrevivência política, né? E ele conseguiu ultrapassar esses problemas, vários problemas jurídicos. Mas é aquele negócio, Kelly, no Oriente Médio, 5 minutos é tempo pra caramba, né? E dentro de Israel existe uma resistência no gabinete em Israel contra o acordo, porque a eliminação do Hamas é vista como condição fundamental para a defesa israelense. Eles ainda não viraram a chave, né, no sentido de que o centro de gravidade desse conflito é o povo palestino. Não ver Israel como inimigo, não ver Israel como um Estado que quer massacrá-los, tirar-lhes a sua terra. Para isso, Israel também precisa colaborar, né, mudar a chave, mudar a abordagem em relação aos palestinos. Cabral, gostaria da sua análise também sobre um ponto muito importante que é o Irã, né? O Irã que financia muitos grupos terroristas, que atacou diretamente Israel, nós acompanhamos tudo aqui também, ou seja, houve uma escalada da tensão de uma forma muito significativa no Oriente Médio. E agora a gente vê o Irã um pouco ali parado, pelo menos por os últimos dias. Você acredita que, primeiro, o Irã sentiu várias perdas de muitos líderes de grupos terroristas, ou o Irã está aguardando essa transição de governo, se alinhando muito mais à Rússia? Qual que é a sua avaliação neste momento, dentro desse cenário, inclusive, de cessar-fogo? Eu vou tentar ser breve.
A vitória do Massoud Pezeshkian representa a vitória do bazar. O que é o bazar? É o setor econômico. É o setor que acha que, olha, nós estamos ganhando muito, gastando muito dinheiro com terroristas e não estamos tendo o retorno devido. E Israel, quando fez seu ataque, Israel fez alguns ataques que aparentemente não foram importantes, mas que hoje têm repercussão na economia iraniana. Israel atacou bombas de pressão que levam gás e petróleo, né, os oleodutos, atacou terminais de oleodutos, e isso está tendo pressão em cima da economia. O movimento também do Massoud Pezeshkian, ele faz, o que ele fez? Ele procurou França e Alemanha e depois o Reino Unido para retomar o acordo nuclear com esses estados antes de falar com os Estados Unidos. Outro movimento foi a Moscou, né? Havia um movimento anterior de aliança militar. Ele agora está lá para pegar com os russos, né, outros acordos, ter uma pegada de cooperação econômica, de verdadeiramente um programa nuclear para a paz. Claro que vai tratar de arma, de segurança, disso tudo, mas é uma pegada diferente. E o Massoud Pezeshkian também quer tirar a capital de Teherã, porque Teherã é um centro religioso. E isso aí, levando ela para o litoral, né, com argumentos fortemente econômicos e sociais, vai permitir que ele diminua a pressão sobre o seu governo. A capital estando no litoral, mais próximo de influências ali do Golfo, e ele também é só observar o que ele está fazendo. Pezeshkian se aproximou muito do Catar e do Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes nós sabemos que são pragmáticos até a medula. E aí, essa movimentação interna, inclusive, o Ali Khamenei estranhou, olha, eu não estou gostando disso que está acontecendo, mas ele está, né, a liderança, né, religiosa tem as suas fragilidades e está impopular. É esse movimento do Irã, também interno, que possibilita toda essa distensão externa. E aí entra de novo a Síria, né? A derrota na Síria, né? Que não era esperada, mudou todo o jogo do Oriente Médio. Sim, e eu perguntei justamente do Irã, porque o Irã é justamente quem financia o Hamas ali na faixa de Gaza e também o Hezbollah no Líbano. O Hezbollah que deu muito trabalho a Israel, fez vários ataques ao norte de Israel, então exigiu que Israel, inclusive, fizesse uma ação também ali no Líbano. Então foram grupos terroristas que agiram de forma coordenada contra Israel nesse período e a gente acompanhou tudo aqui no Mundo Record News. Donald Trump disse que se o Hamas não libertar os reféns, ele iria conhecer o inferno, né? Isso ele já anunciou há poucos dias. Na sua avaliação, dentro desse contexto do Irã que você acabou também de nos explicar, como está o Hamas hoje? O Hamas está extremamente enfraquecido, tem uma liderança provisória. O Mohamed Sinwar, que é irmão do Yahya Sinwar, que é um pouco mais moderado, quer dizer, dentro do radicalismo do Yahya Sinwar, ele era moderado. E parece que está liderando as negociações nesse sentido, de estabelecer um cessar-fogo e daí dar início, né, à desocupação do território e à possibilidade de reconstrução. Ontem entraram 600 caminhões de ajuda humanitária, né, na faixa de Gaza, né? Israel, né, acompanhou essa entrada e aconteceram aquelas coisas de sempre, né? Os saques aos caminhões dos vários grupos que compõem, os vários grupos terroristas que estão dentro da faixa de Gaza, mas isso aí é problema que os palestinos vão ter que resolver. Eu acho que o mais difícil está sendo a negociação do Hamas e ele aceitar que vai ficar em segundo plano em relação à autoridade palestina, né? Mas veja bem, sem o apoio do Irã, né, do Catar, do Emirados Árabes Unidos para fins militares, mas com promessas para ajudar, como a Arábia Saudita também, né, para a reconstrução, isso tudo mostra um outro caminho, uma outra vertente que pode estar se consolidando ali no Oriente Médio, né? O Hamas, ele não vai acabar, Kelly, ele não vai acabar. Na hora que sair um soldado, o último soldado, né, israelense estiver saindo da faixa de Gaza, um garoto
12, 10 anos, com a bandeira do Hamas, joga uma pedra, né, no soldado israelense e ele grita Allah Akbar. Né? Aquilo ali vai significar o quê? Para os palestinos, a vitória do Hamas. Né? Então, é uma coisa que Israel tem que lidar, saber lidar com a liderança e mudar a chave. Né? Já falei, lidar diretamente para não deixar que esse garoto de 12 anos, de 10 anos, que está com a bandeira do Hamas, se transforme, né, num terrorista. Ele pode ser ativista político, mas não terrorista. Essa é a grande tarefa de Israel e do governo Trump, que é corresponsável por tudo que irá acontecer no Oriente Médio. Cabral, muito obrigada pela análise. Você que não para, né? Você que sempre está aí com as suas fontes, checando tudo em tempo real, também um grande parceiro nosso aqui. Obrigada mais uma vez pela análise, um bom dia e até a próxima. Pô, obrigado por tudo, obrigado, né? Você sempre parceira também, trocamos muitas informações, é uma via de mão dupla, muito obrigado e um grande jornal a todos. Obrigada.